Olá, meus amigos. Hoje, mais uma vez, vou perturbar vocês. Ajuda a desenvolver o canal. Nos ajudem. Vamos lá, curta esse vídeo. Divulgue bastante ele, compartilhando. Se inscreva no canal. Nos siga na nossa rede social. Vamos espalhar esse trabalho. Vamos levar esse trabalho a mais pessoas, principalmente as pessoas que estão muito necessitando. Vamos fazer ele chegar longe. Mas hoje vocês vão começar a entender o porquê que eu comecei primeiro falando sobre casamento, deveres do casamento e sobre regime de bens. Uma coisa que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção, né? Ainda mais que na hora do casamento está todo mundo muito apaixonado. Então, alguns detalhes práticos e técnicos, principalmente quando se diz respeito a bens, as pessoas deixam um pouquinho de lado, são um pouquinho displicentes. Mas nós vamos começar a falar sobre divórcio. No Brasil são três principais espécies de divórcio. O extrajudicial, que é uma inovação, vamos explicar vantagens e desvantagens. Para mim só tem vantagem. O divórcio judicial consensual. Consensual é a mesma coisa que amigável, tá? E o divórcio litigioso, que é a mesma coisa que briga, confusão, desentendimento. Tá bom? Para dar início ao pontapé inicial, vamos falar dessa inovação. Inclusive, quem provocou isso foi até a nossa amiga Maria, que ela estava falando, ouvi dizer que dá para fazer divórcio agora, sem precisar ir no juiz. Dá sim, Maria. Hoje é possível isso, mas desde que o divórcio seja consensual, seja amigável. Obrigatoriamente ele tem que ser amigável. O casal, o que é um divórcio amigável? O casal concorda com tudo. Eles mesmos já disseram como é que vai ser a separação dele, como é que vai ser a divisão de bens. Pode escolher, pode fazer a divisão de bens que vocês bem entenderem, desde que não haja exagero. Não pode extrapolar a lei. Como assim extrapolar a lei? Olha só, o divórcio é extrajudicial, é amigável. Mas de repente se observa que uma parte está ficando com tudo. Todos os bens, são 10 casas estão ficando com uma parte. São 5 carros estão ficando com uma parte. O outro está ficando sem nada. Aí, opa, tem alguma coisa estranha aí. Então vão ter que obedecer alguns respaldos legais, mas isso aí vocês se entendem. Desde que seja amigável, vocês começam a se entender com facilidade. Outra coisa importante, não pode haver menores, que são os filhos. Não pode haver filhos menores nem incapazes. Tá? Incapaz é que ele pode ter algum problema mental, ou mesmo algum problema físico, que o impossibilite do trabalho e o torne sempre dependente. Tá? Então, para que seja extrajudicial, não vai poder haver filhos menores e nem capazes. E vai ter que ser consensual, vai ter que ser amigável, tá bom? E as vantagens são muitas. Primeiro, você não vai ter que pagar custas processuais, você não vai ter que pagar honorários de advogado altíssimo. Você vai precisar de um advogado, mas você vai poder se dirigir a qualquer cartório, não precisa nem ser o cartório que você casou, tá? Mas tem que ser acompanhado de um advogado, vai ser lavrado uma escritura pública, pronto, o problema resolvido, o divórcio vai sair. E o advogado, logicamente, vai orientar vocês direitinho a como fazer isso de tal forma que não haja qualquer espécie também de impedimento. Tá bom? Então, Maria, já é possível sim, desde que seja consensual, não tem interesse de menores. E esquecendo, a mulher não pode estar grávida. Tá bom? Se ela estiver grávida, tiver conhecimento que está grávida, também não dá para ser extrajudicial. Aí depois nós vamos explicar como é que se faz então. Tá bom? E hoje, aquele papozinho nosso sobre a reflexão é quando Jesus, antes de começar o ministério público dele, ele se batizou
e se retirou para o deserto. Aquele período que ele foi ficar em meditação e reflexão, para começar o ministério público dele. E houve aquele momento em que ele, completando os seus 40 dias no deserto, o inimigo chegou para ele e tentou tentá-lo. E uma das tentações, quando o inimigo chega para ele, nota que ele estava muito dias sem se alimentar e entra naquela tentação básica para ele. Falou, se é Deus mesmo, transforme essas pedras em pães. Duas coisas que o inimigo estava querendo botar em Jesus: a soberba. Você não notou, quando a gente serve a Cristo, aí começa a vir os dons espirituais, aí às vezes a gente se acha meio um pouquinho super-homem, homem de ferro, Homem-Aranha, outro pá! Orei, o demônio saiu, caramba, rapaz, eu sou cara. Olha aí orando aí, a pessoa sendo curada. Isso às vezes mexe um pouquinho com o ego da gente. Às vezes a gente esquece que é Cristo. Cristo é Jesus. Não somos nós que estamos realizando nada. É o Espírito Santo de Deus ali. Não somos nós. Mas como nós estamos sendo vistos e admirados, as pessoas se achegam a gente com admiração, muitas vezes isso mexe com o nosso ego. Opa, vamos tomar cuidado. Nós já até falamos um pouquinho sobre isso. Mas a outra parte, Jesus chega a falar assim: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, além de responder ao inimigo com a própria escritura, porque eu não sei se vocês já notaram, o inimigo ele não contesta a escritura. Nós vemos homens por aí que se dizem intelectuais contestando a escritura. O inimigo não contesta. Ele tenta te confundir. Ó. Foi isso mesmo que Jesus disse, que Deus disse, que ele falou para ela. Dessa maneira mesmo, será que vai ser? Mas a palavra de Deus, ele respeita. Ele sabe que ela é palavra de verdade, que ela é fogo. Então, ele respeita. Então, Jesus, ao invés de fazer tratados filosóficos para ele, ou discutir com ele, Jesus não discutiu. Jesus utilizou a palavra, porque a palavra ele não contesta. Então, não tem discussão, assunto encerrado. Ele foi partir para o outro lado. E esse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Pedro também já havia advertido que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então é importantíssimo que estejamos diariamente nos alimentando da palavra. Você toma só café da manhã, você só come um pão de manhã com cafezinho e vai embora e tudo bem? Só amanhã que você vai se alimentar? Você se alimenta 1 ou 2 ou 3 vezes por semana apenas? Não. Você, para alimentar seu corpo, você se alimenta várias vezes ao dia, pelo menos café da manhã, almoço, café da tarde, noite, pouco menos, mas geralmente é essa alimentação, fora alguns beliscozinhos que quem pode, quem consegue, né, ainda faz durante o dia. O alimento espiritual também tem que ser constante. Quanto mais você se alimenta espiritualmente, mais forte você fica, porque você fortalece a tua fé. E como já foi dito, que a fé, ela se fortalece através da palavra de Deus, de ouvir a palavra. E o próprio Jesus, mencionando o que já havia sido escrito na Bíblia sobre o que é importante, essa alimentação espiritual, não só de pão o homem viverá, mas o homem vive da palavra que vem da boca de Deus. Inclusive, a só a título de curiosidade,
O arroz e o feijão que você come te serve para manter vivo aqui na terra. A palavra de Deus te mantém vivo eternamente. Fica a dica. Deus te abençoe.